Vamos Ó, comer vamos essas coisas do comer. colágeno. Bora lá. Boa noite a todas, tudo bem com Boa vocês? noite. Bom, mais Hello. uma semaninha aqui e hoje a gente vai falar de um assunto super interessante que até a Nelly trouxe, né, para o grupo e foi muito válido, que é a avaliação da sua evolução através da balança. Na verdade, a balança acaba sendo um dos fatores que a gente deve desconsiderar durante um processo de emagrecimento. Vou compartilhar com vocês uma tela para que vocês possam entender melhor, porque acaba sendo quase que um paradoxo, né? Porque a maioria das pessoas avalia o emagrecimento através da balança. Então, se eu reduzir o número na balança, tá tudo resolvido. Agora, eu pergunto para vocês, já deve ter acontecido em algum momento da sua vida você ficar doente e não conseguir comer ou fazer alguma cirurgia e ter que reduzir o consumo alimentar e você emagrece. E aí, quando você perde peso ali, emagrece, né, de perder peso na balança. Quando você perde esse peso na balança, o seu físico, ele fica do jeito que você queria? Você fica com menos gordura na região abdominal, fica com mais músculos, fica torneada, fica do jeito que você esperava? Não. Não. Não, claro que não. Por quê? Porque quando a gente perde peso na balança, a gente pode estar reduzindo água, principalmente músculo, e a gente Oi, acaba Val. não reduzindo gordura. A gente não reduz gordura. Não. Então, o que que é importante a gente conseguir avaliar? Não. Se você se olhar no espelho, você vai conseguir perceber se você está reduzindo circunferência, se você está reduzindo medidas. Vamos usar aí o exemplo do apresentador super famoso de TV, o Fausto Silva, né? O Faustão. O que que aconteceu com ele? Ele era um obeso, né? Grave, um obeso de grau 3. Ele foi submetido a uma cirurgia bariátrica e houve o quê? Uma redução da circunferência dele. Então, hoje a gente olha para ele, ele tem uma circunferência basicamente da metade do que ele era. Então, a massa de gordura dele reduziu. Quando a gente está reduzindo gordura, a gente reduz volume. Como que funciona a célula de gordura? Eu tenho aqui uma célula de gordura. Ela está cheia de gordura, então ela vai ficar desse tamanho. Conforme eu vou emagrecendo, ela vai murchando, mas ela não morre, ela continua lá pequenininha, alerta, esperando aí eu retomar qualquer consumo alimentar inadequado para fazer o quê? Aumentar de volume. Então, as células de gordura, elas não morrem, elas vão ficar menores, mas elas estão sempre prontas para acumular essa gordura. Por quê? Porque isso é fisiológico. O nosso corpo, ele vai estocar gordura para nos manter vivos. A gordura, ela desempenha vários papéis, principalmente participa da produção hormonal, tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. Então, a gordura serve como um isolante térmico. A gordura transporta vitaminas importantíssimas, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, baixos níveis de vitamina D, por exemplo, estão associados a quadros depressivos. Então, não dá para a gente. O nosso corpo ele é perfeito. Né? O funcionamento do nosso corpo ele acontece de uma maneira muito inteligente. A gente tem uma organização incrível, né? Tanto que até hoje tem aí parâmetros que a gente até desconhece. Então, é muito importante a gente entender como o nosso corpo funciona, como ele responde ao que a gente faz. Então, se durmo mal, o que acontece comigo? Se não ingiro água, o que acontece comigo? Se não me exercito, por quê? Quando você vai ficando atenta aos sinais que seu corpo te dá e você vai percebendo como ele funciona, a tendência é que você saiba agir melhor. Você vai fazendo escolhas que são mais acertadas e, por consequência, você vai ter um resultado muito melhor. Então, é super importante a gente começar a observar esses pequenos sinais que o nosso corpo envia e começar a se conhecer da forma correta. Então, quero saber se eu estou evoluindo, se eu estou emagrecendo. O que que eu faço? Eu posso me olhar no espelho
e observar, olhar de observar mesmo, sem qualquer julgamento, sem querer se comparar com os outros, sem se colocar em moldes, olhar e observar o que que eu gosto, o que que eu posso melhorar. E você perceber isso vai te ajudar, né, porque você vai agir de acordo com o que você quer alcançar. Então, quero reduzir gordura corporal, quero mais tônus na minha coxa. Você vai trabalhando de maneira mais direcionada. Então, avaliação no espelho é uma possibilidade. Utilizar uma fita métrica que você, em frente ao espelho, sozinha consegue avaliar. Então, você vai medir sua cintura, que é a menor porção aqui na sua região do tronco, e vai também medir o seu abdômen, que é posicionar essa fita métrica exatamente em cima da cicatriz umbilical. Então, põe em cima do umbigo a fita e verifica quanto foi que marcou. Esse é um parâmetro super simples que você pode fazer utilizando uma fita métrica comum mesmo, não tem problema, e você consegue fazer essa avaliação mês a mês. Fazendo um registro fotográfico, que é uma das ferramentas que eu mais gosto, e é super interessante, porque quando você faz esse registro fotográfico, você consegue ter uma percepção da sua evolução mês a mês. Normalmente eu recomendo que o paciente faça cada mês. Tem pessoas que querem fazer por quinzena, mas a mudança de tecido, então, comecei a fazer uma dieta hoje. Quando é que eu começo de fato a reduzir gordura? Entre a oitava e a 12ª semana. Então, isso vai variar de acordo com tudo que você está fazendo para que isso ocorra. E o peso na balança, ele vai variar todos os dias, mais de uma vez ao dia. Então, como é que você vai saber quanto você pesa efetivamente? O correto seria a gente considerar o peso depois que a gente se alimenta. Então, no final do dia eu vou me pesar quanto eu estou pesando. Tem pessoas que preferem pesar de manhã. Por quê? Porque está desinchado, né? Porque não consumiu nenhum alimento. Então, você pode usar esse peso como um parâmetro, só que aí o que que você vai fazer? Você sempre vai usar o parâmetro da manhã. Então, eu me peso um dia de manhã, outro à noite, eu comparo os 2, não vai dar certo. Mas eu posso me pesar todas as semanas, em um determinado dia da semana, de manhã, ou à noite, ou à tarde, enfim. Mas sempre vou usar como comparativo aquele mesmo período e de preferência a cada 15 dias, a cada 30, isso se você quiser se pesar, porque eu realmente não recomendo. Os meus atendimentos particulares, onde eu acompanho o paciente de maneira individual, né, mais especializada, eu realmente não recomendo a pesagem. Eu peço para o paciente só se pesar na consulta comigo, né, porque eu consigo avaliar essa evolução da pessoa da maneira correta. Então, até mesmo através de uma balança simples, sem ser uma balança de bioimpedância, que faz a leitura de percentual de gordura e de massa magra, consigo avaliar, porque eu considero outros parâmetros, eu não vou considerar exclusivamente o peso na balança. Só para vocês terem uma ideia, se você for uma pessoa que sofre de constipação intestinal, você ficou alguns dias sem evacuar, você pode aumentar até 3 quilos do seu peso corporal, porque é essa capacidade que o nosso intestino tem para acumular de bolo fecal. Então, de fezes, né? Aumenta 3 quilos. Se você é uma pessoa que não ingere água em volume suficiente, a tendência é que seu corpo vai ter que se reorganizar com aquele pequeno volume de água que você está ingerindo. Então, ele tem um mecanismo de proteção que é preservar e ele tenta reter essa água por mais tempo. E o que, que acontece? Você pode aumentar até 2 quilos de inchaço. Durante o período menstrual, o ganho pode ser entre 2 a 3 quilos também. Então, o que que acontece? Se eu for considerar o meu peso na balança, eu estou desconsiderando todos esses fatores. Então, eu estou desconsiderando a minha massa óssea, eu estou desconsiderando a minha evacuação, estou desconsiderando retenção hídrica, cartilagem, fluidos, vísceras, tudo isso é pesado no global. Então, é importante você começar a olhar para o seu corpo e se conhecer, fazer uma avaliação até crítica, mas não depreciativa. Então, existe uma diferença muito grande entre você se depreciar, você se colocar para baixo, se diminuir, e você fazer uma avaliação crítica. Olha, não gosto dessa gordura abdominal, o que que eu faço para melhorar? Porque não adianta nada você não gostar de alguma coisa, cruzar os braços ou sentar e chorar. Se você não tomar uma atitude, não tiver uma ação, você vai continuar daquele jeito, que é algo que te incomoda. Então, o que que eu faço para melhorar, para sair dessa situação?
É isso que a gente precisa, né, começar a descobrir, é isso que a gente precisa, avaliar melhor, tá. E aqui eu trouxe para vocês essa lâmina, perdão, e aí ela demonstra aqui, né, uma pessoa que está emagrecendo, então a redução de gordura e a redução de peso. Aqui houve uma redução de praticamente 2,5 kg e 0,5% do percentual de gordura. E é isso aqui que nos interessa, né. Então, o que me interessa é reduzir gordura ou aumentar a massa muscular, massa magra, a depender do objetivo, mas é isso que a gente precisa aprender a avaliar. E aí eu não tenho uma balança de bioimpedância na minha casa. Como eu sei quanto eu estou reduzindo de gordura? Se olhando no espelho, fazendo o registro fotográfico ou fazendo a medição com fita métrica. E tem uma outra possibilidade que é uma das que eu mais gosto, que é a que deixam vocês muito felizes, que é o vestuário. Então eu coloco uma calça que não fechava, eu coloco uma saia que não fechava, uma camisa que o botão ficava aberto e agora eu coloco essa roupa e ela está confortável. O que que aconteceu? Você emagreceu, meus parabéns. Então é assim que a gente usa esses parâmetros para avaliação. Eu não recomendo que o paciente nem sequer compre balança corporal, porque a balança para a grande maioria das pessoas, ela vai trazer mais ansiedade, ela vai trazer frustração. Quer ver um exemplo? Você fez tudo certo a semana inteira. E aí você está trabalhando, está treinando, está cuidando da alimentação, cuidando da família, fazendo N coisas. E aí, de repente, um dia você passou do horário de evacuar, você perdeu aquele horário e você ficou 2 dias sem evacuar. Seu peso tende a ser maior na balança porque você está aí 2 dias sem evacuar. E tudo bem, porque no final daquele dia você vai conseguir evacuar. Mas de manhã, quando você pesou, você não se deu conta disso. Aí o que que você acha? Poxa, eu fiz tudo certo e essa dieta não está funcionando, não está dando resultado. Eu vou deixar para lá, porque não estou emagrecendo. Uma outra questão, se você não ingere água, vai ficar inchada. E aí, quando chegar na balança, você vai achar que não emagreceu, quando na verdade pode ser um inchaço. E pode ser um inchaço tanto por reduzir a ingestão de água, quanto por estar entrando aí, de repente, no período menstrual. Então, o que que vai acontecer? Você vai ficar inchada também no período menstrual. Seu corpo está produzindo, né, o fluxo menstrual para você conseguir eliminar isso. Então, ele está acumulando. E aí você tem uma tendência a se sentir inchada. Não significa que você tenha aumentado o seu percentual de gordura. Então, comecem a olhar para o corpo de vocês de forma mais crítica e fazendo uma avaliação, como eu disse, sem depreciação, não é para se diminuir, mas é para ir conhecendo o seu corpo e até para você conseguir entender o que funciona melhor para você, tá? Existem fatores importantes que influenciam aí no nosso processo de emagrecimento ou de ganho de peso. Excesso de sono, então se você dorme muito, você vai ficar inchado. Se você dorme pouco, você tem uma tendência a consumir mais alimentos. Esse consumo calórico pode aumentar em até 500 calorias e a sua preferência vai ser por alimentos doces e por frituras, por alimentos que tenham mais caloria, uma forma do seu corpo, né, Ildete? É uma forma do seu corpo compensar essa privação de sono. Então, durma, gerencie o seu sono. O consumo de carboidratos simples, que são as farinhas brancas. Então, pense em tudo que se faz com farinha branca: pão francês, biscoitinho água e sal, biscoitinho creme crack, que as pessoas acham que é excelente para dieta e não é. Bolos, pizza, salgados, enfim, tudo que você faz com farinha branca, você tem aí uma tendência a aumentar o seu inchaço, a retenção de líquidos por si só, que é o que eu já expliquei, o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, o que que é um alimento ultraprocessado? Um macarrão instantâneo, por exemplo, é um alimento ultraprocessado, que vai ter mais de 5 ingredientes na sua composição. Então, guardem essa dica. Começa a fazer uma leitura rápida dos rótulos, identificando nos produtos que vocês consomem habitualmente, quantos ingredientes ele tem. Ah, tem 7, ok. Tem 13, é um produto ultraprocessado, não é interessante para o consumo regular.
Começa a selecionar melhor os alimentos. Funcionamento intestinal, como eu já pontuei os porquês. Prática de exercícios físicos. Quem aqui faz corrida, quem está pedalando, quem faz caminhada, atividades cardiorrespiratórias, vai confirmar. A gente desincha muito quando se exercita, a gente transpira com mais eficiência e você vai ficando mais leve. Então, não somente no sentido de reduzir gordura, mas no sentido de desinchar também. Até o intestino passa a trabalhar melhor depois que você começa a fazer essa atividade cardiorrespiratória, essa atividade aeróbica. Então, é super importante que você mantenha a regularidade dos seus treinos. Agora, a gente está vivendo um momento de isolamento mais restritivo, então é importante a gente fazer algumas adaptações. Quem não conseguir treinar fora de casa, em área aberta, treine em casa, mas não reduzam aí essa frequência de treinos, porque isso é muito importante, tá? Quando a gente fala em déficit calórico, que deve ser sustentado pela alimentação e os exercícios físicos, e que essa mudança vai acontecer ao longo de semanas e de meses, né, dependendo de como está o seu organismo, é você seguir um plano alimentar que seja condizente com a sua rotina e reduzir o volume de alimentos que você consome. Fazer uma seleção pela qualidade alimentar, basear o seu consumo alimentar em frutas, verduras e legumes, carnes magras, cereais integrais, o pão, o arroz, macarrão, bolo. E tudo bem se eventualmente você consumir uma pizza ou se você consumir um doce, não tem nenhum problema, desde que essa seja uma exceção. E não a regra, toda semana a gente come pizza. Então, essa é uma regra, né? Mas se uma vez ou outra eu consumo uma fatia de pizza ou duas, tudo bem, essa é uma exceção. E a exceção não vai influenciar de forma negativa, não vai impedir que você emagreça. Então, numa sexta-feira à noite eu consumi 2 fatias de pizza. Ok, no sábado de manhã você faz o seu café da manhã conforme o seu planejado, conforme o cardápio, você não vai sentir nenhum impacto do consumo dessa pizza. A gente não engorda da noite para o dia, tá? Esse é um fator importante para a gente abordar. Então, o processo de aumento de peso, ele ocorre com um consumo calórico excessivo, além do que o seu corpo precisa. E não significa que você está comendo um grande volume de alimentos, porque se você come muito doce, se você come muita fritura, refrigerante e bebida alcoólica, você tem alimentos com alta concentração calórica. Então, você pode consumir uma pequena quantidade. Eu consumi 6 latas de cerveja. Em 6 latas de cerveja, você tem quase 1.000 calorias. E você precisa consumir mais ou menos 8.000 calorias para aumentar 1 quilo de gordura corporal. Então, você consegue perceber? Eu consumi 6 latas de cerveja, mais o churrasco, mais a maionese, mais a farofa. Então, faça as contas. Quanto é que somou no total? Quanto você excedeu o seu consumo? Então, são esses detalhes que precisam ser considerados, tá? Opa, vamos lá. Vou trazer para vocês mais uma telinha. Aqui. Pronto. Ó, perda de peso. Por muitas vezes a gente fica aqui, né? Só na ponta do iceberg. Mas enquanto não houver um aprofundamento, uma mudança de comportamento, para que você consiga alcançar isso daqui, ó, manutenção dos novos hábitos. Por quê? Eu tenho um novo hábito que é comer salada todo dia. Maravilha, eu estou fazendo isso há um mês. Aí eu passei por um problema que ocorreu na minha vida, não esperava, e aí eu não tive tempo de preparar essa salada, e aí eu não tive tempo na segunda, nem na terça, nem na quinta, eu sigo a semana inteira sem ter tempo, e aí na semana seguinte eu acabo não comprando, e depois na terceira semana eu já não lembro de comer essa salada, e então eu não consegui consolidar esse novo hábito. Na verdade, a gente substitui hábitos ruins, hábitos errôneos, por novos hábitos que sejam mais adequados. Então é muito importante a gente compreender o seguinte: não espere uma mudança milagrosa, nem espere uma mudança da água para o vinho.
porque é um processo de desconstrução e reconstrução. Então, respeita o seu tempo, respeita os seus limites, vai fazendo de acordo com o que é possível para você. Vai fazendo melhor dentro, né, do que você pode, mas não se cobre tanto, porque essa cobrança, ela tem uma tendência a te jogar para baixo, e você vai sentindo que você não consegue, vai ficando desmotivado, desestimulada. Então, não, começa com pequenas mudanças e vai trabalhando um objetivo de cada vez. Então, o meu foco vai ser me exercitar. Ótimo, então você vai se dedicar ao treino. Quando você estiver treinando, isso estiver prazeroso, fizer parte do seu dia a dia com facilidade, né, você conseguir se organizar entendendo a importância daquele treino, você traça uma nova meta, um novo objetivo. De repente, agora o meu objetivo vai ser não ingerir bebida alcoólica por 15 dias. E você vai trabalhar para alcançar esse novo hábito. Então, vai se desafiando, vai estabelecendo metas de acordo com aquilo que você identifica que te limita com relação ao emagrecimento, mas não se cobre tanto. Vai controlando as suas emoções. O fato de você estar triste não te obriga a consumir um doce, a consumir uma fritura. Então, começa a avaliar como é que é o seu comportamento alimentar, porque grande parte do alcance do resultado, do sucesso que a gente consegue conquistar, ele vem relacionado ao nosso comportamento. Então, comecem a avaliar, mas como é o comportamento de vocês, tá? E por último, só para a gente encerrar aqui, tem um fator que de forma alguma pode ser ignorado, que é o nosso somatotipo. O que que isso significa? É a nossa genética. Então, tem pessoas que vão ter um padrão endomorfo, que é uma estrutura mais arredondada e mais baixinha. Outras pessoas vão ter um padrão ectomorfo, que é uma pessoa com uma estrutura mais fininha, mais longilínea, que são as pessoas mais magrinhas. E pessoas com uma estrutura mesomorfo, que são pessoas mais magras, mais longilíneas, mas que têm um físico mais forte, que conseguem aumentar a sua massa muscular com mais facilidade, né? Que são pessoas que você olha e fala, essa pessoa é forte. Então, existem essas três classificações. E se eu me enquadro nessa característica endomorfa, eu tenho ombros mais largos, eu tenho a cintura mais larga, eu não consigo passar disso aqui para isso aqui. Então, eu consigo melhorar minhas características como endomorfa? Claro que sim, a gente consegue ir torneando esse corpo de maneira mais agradável para você, mas você não vai conseguir fazer essa transformação. Eu tenho ombros largos e aí eu vou então emagrecer e desenvolver ombros mais finos, mais estreitos? Não, isso não vai acontecer. Então, isso faz parte da nossa aceitação, né? Eu preciso compreender quais são as minhas limitações, eu preciso compreender quais são as minhas características e, a partir daí, eu vou alcançar melhores resultados. Então, é muito importante que vocês comecem a desconectar da balança e comecem a fazer uma avaliação mais visual, né? Isso é super importante, tá? Eu vou trazer aqui um último exemplo para vocês, que é um resultado de uma paciente que autorizou a divulgação, um trabalho que está compartilhando a tela. É um trabalho que nós iniciamos em dezembro de 2020, e aí entre dezembro e janeiro houve essa mudança, e entre janeiro e fevereiro ela alcançou esse estágio. Vocês podem abrir os microfones, por favor? E aí, eu queria que alguém apontasse aí, quantos quilos vocês acham que ela perdeu entre dezembro e fevereiro? Quem arrisca um palpite? Eu diria uns 20 quilos. Desculpa, não eu ouvi?
diria uns 20 quilos. Certo, 20 quilos. Quem dá mais, quem dá menos? Acho que ela perdeu uns 12 quilos. Eu Certo. acho que uns 12. 12 também. Eu acho que de 12 a 13. 13. Ela não 13. perdeu mais que 2 quilos. Ah, mentira. Não, não é mentira, eu tenho a avaliação dela aqui. Ela não perdeu mais que 2 quilos. Ó, podem observar a mesma pessoa, a tatuagem, tudo. Aqui ela só está no local mais claro. Houve uma mudança da composição corporal, mas na balança ela não mudou praticamente o peso dela. E aí, quando ela me questionou sobre isso, ela falou: olha, minha barriga tá muito bonita, tá desinchada, eu tô feliz com o meu resultado, ela tá satisfeita, né? Essa é uma questão pessoal. Então, ela falou: olha, eu tô muito satisfeita com a minha barriga, porque era uma das queixas principais, uma pessoa que sempre foi muito magra, mas eu não emagreci. Aí eu falei: ah, você não emagreceu? Só que como é uma paciente que eu atendo à distância, ela mora na Irlanda. Então, ela necessariamente precisa me enviar as fotos. E aí eu fiz essa montagem com as fotos que ela me encaminhou e devolvi para ela. E aí ela conseguiu perceber quanto ela tinha evoluído. Então, eu trago esse exemplo para vocês entenderem o seguinte: por muitas vezes a gente não se observa, a gente não se avalia. E é muito comum quando você encontra com uma pessoa que você não vê há algum tempo, a pessoa olha para você e fala assim: nossa, como você emagreceu? Mas você não se dá consciência disso. Então, por muitas vezes, o outro tem um olhar mais atento sobre você do que você mesma. Então, começa a se avaliar mais, tá? Porque aqui a gente está falando de uma mudança de composição corporal. Então, observem aqui o quadríceps dela e aqui a diferença. Né? Claro que tá em processo, é um trabalho que não acabou, a gente vai levar mais uns 6 meses ainda. Mas, de qualquer forma, já houve uma mudança da composição corporal. E exatamente dentro daquele prazo que eu falei para vocês, a partir da 8ª semana, entre a 12ª semana, é que a gente começa a fazer essa transformação, tá? Então, pessoal, é isto. Vamos abrir para dúvidas. A gente tem alguns minutinhos para esclarecer as dúvidas. Mas aquela lá foi junto com o exercício, é isso, Flávia? Exercício em casa, porque na Irlanda eles estão em lockdown há muito mais tempo do que no Brasil, e lá, de fato, o lockdown ele é respeitado, tem regras que são mais rígidas, então ela não sai para treinar, a menos que seja uma corrida no parque, e mesmo assim eles têm um tempo, né, limitado, e ela não corre todos os dias da semana, e ela faz treinos em casa. A perna dela está ficando tonificada. Treino em casa, sem peso. Torneada, né? E ela é uma pessoa com 33 anos. Muito bacana. Ah, mas será que a idade também facilita? Sim. A genética, claro, sim, né? mas eu vou te falar uma coisa. É uma paciente que ela tem uma adesão de... Ela começou com 80%. À medida em que ela foi observando o resultado, ela tem uma adesão praticamente de 100%. Então, ela é bem disciplinada. O plano alimentar, ele é condizente com a realidade dela e ela entende o objetivo. Então, esses dias ela até fez uma publicação e ela falou: olha, são escolhas. E o namorado estava tomando uma taça de vinho e ela estava tomando chá. Então, ela não está ingerindo bebida alcoólica. E ela até colocou, né? São escolhas e o poder do não é libertador. Então, né, quando a gente tem o objetivo, e tá tudo bem se não for o momento de abrir mão dessas pequenas coisas. Mas, à medida em que a gente se dedica, a gente colhe resultados. É o justo, né? Dedicação. Porque eu, no meu caso, final de semana, eu tenho uma dupla aqui que é contra tudo que eu programo, né? Então, assim, ele já acorda pensando, vão comer pizza hoje, né? É todo final de semana. Eu, antigamente eu comia até 2, 3, agora não. De repente eu como um pedaço e meio. Ou pego uma beiradinha da dele e tal. Mas eu sei que eu não estou agindo corretamente. Só que eu também não vou deixar de comer. Isso. Mas, assim,
é uma linha de mão dupla, né? É encontrar Mas o seu eu sei, ponto eu de tenho equilíbrio. consciência. É Eu tenho encontrar o consciência, seu exato. equilíbrio. Não estou deixando de comer, porém não estou abusando. Isso, O pão exato. francês. O pão francês, ó, tá, assim, eu nem lembro, nem sinto falta. Eu amo pão, amo, sempre gostei. Só que eu consegui substituir. Então, só que daí, de repente, como veio o assunto, eu falei, caramba, 2 quilos a mais, mas eu olhando no espelho, eu me vejo diferente. Eu não fiz as fotos, mas eu preciso fazer. Porque eu vejo diferença pela roupa. Mas eu Exato. achei que eu bebo pouca água, isso a Fernanda sempre me puxa minha orelha, bebo pouca água, mas eu preciso rever isso, porque eu acho que e dificuldade de evacuar, enfim, é todo um pacote meu, e eu que tenho que trabalhar melhor isso aí. Sim. Eu tenho consciência disso. Então, já tem as ferramentas, coloque em prática. Já, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre vitaminas, tal. No meu caso, eu sempre faço acompanhamento médico. Inclusive, estou precisando de vitaminas, mas como eu tenho a consulta online agora dia 17, estou aguardando para eu ver com a minha médica, né? Mas aí eu poderia, no caso, estar comprando sem ter feito uma consulta médica? Não. Não, né? Não, é importante ter a prescrição médica, porque vitaminas podem ter um efeito hepatotóxico, então elas são metabolizadas no nosso fígado e elas podem gerar uma sobrecarga para esse órgão que é super importante. Então, não é entender, é uma vitamina não vai, se não fizer bem, mal não faz. Não, faz mal sim. Então, sempre com prescrição médica ou nutricional, ok? O que mais? Muito bom. Ok, por isso que eu perguntei para você. Eu vi você, Não, Flávio, você falando. sobre perder peso, eu sinto pelas roupas também, né? Eu tinha Isso, roupa aqui que eu não conseguia usar há mais de 5, 6 anos, e hoje, maravilha. isso mesmo, é um Obrigada, desculpa parâmetro, aí, Ildete. imagina. Pois não, Ildete? Você falou de um assunto bem importante aí, que é a questão do sono, viu? Essa questão do sono, antes ela mudou bastante, porque agora eu vi a mudança. Antes eu ia dormir às 22 horas. Agora eu estou indo dormir, à meia-noite, meia-noite e meia, e está tendo um impacto muito grande, porque eu vi que eu voltei a ficar mais ansiosa e voltei a ficar procurando, antes de dormir, eu procuro alguma coisa para comer, mesmo que eu não tenha fome. Antes não, às 10 horas eu já estava com sono, eu ia dormir e dava para mim estar fazendo as refeições tudo certinho. Agora eu não sei o que está acontecendo, não sei se é devido à ansiedade, que eu estou ficando mais ansiosa agora por alguns motivos, até mesmo da pandemia eu estou ficando mais ansiosa, então eu estou indo dormir muito tarde, eu estou vendo que está tendo um impacto muito grande nessa questão da alimentação. E eu sei que depende de mim, depende muito de mim para essa mudança, novamente, sabe? Eu dei uma recaída devido a essa questão do sono. Eu sei que vai, se você puder me dar alguma dica, mas vai depender mais de mim mesma, essa situação toda que está acontecendo. Sim, mas você pode colocar um chá à noite, 2 horas antes de dormir, chá de camomila, ou chá de melissa, ou chá de mulungu, e você vai conseguir relaxar melhor. Então, faça esse chá todas as noites e consuma 2 horas antes de dormir. E tente se deitar mais cedo, mesmo sem sono, para você criar novamente esse ritual noturno. E aí, conforme você vai regulando a sua rotina, o sono ele vai ficando regulado também. Então, ele é um fator importantíssimo para tudo, para nossa qualidade de vida. Ah, sim, eu percebi. E outra coisa, eu posso substituir esses chás que você falou, porque há muitos anos atrás, eu trabalhei numa clínica e lá, a dona da clínica, ela dava o chá do maracujá para as clientes. E eu andei fazendo